Abra sua Bíblia conosco em Hebreus capítulo 12, a partir do verso 1. Hebreus capítulo 12, verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que está proposta. 2024 é o ano da frutificação e nós estamos correndo com perseverança esta carreira para colher muitos frutos, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. A outra tradução, a NVI, eu vou pôr aqui agora, se a equipe quiser acompanhar aí, o Bruno. Então a palavra diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aí no verso 3 ele diz: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém? Mas hoje eu queria destacar especialmente as palavras do apóstolo aqui que escreveu Hebreus, no verso 2 e no verso 3. Quando Deus me levou a pensar numa mensagem, compartilhar hoje à noite com a igreja, esse texto, o final do verso 3, que destacou: para que vocês não se cansem nem desanimem. Temos muitas pessoas, infelizmente, cansadas nesta geração. Quem concorda comigo? Infelizmente temos muitas pessoas desanimadas, pessoas que tinham tudo para ter uma vida abençoada, uma vida de sucesso, uma vida bem-sucedida, mas que deixa o cansaço e o desânimo falar mais forte do que a fé em Deus, do que a perseverança, do que o bom ânimo, do que a paciência, para perseverar e viver as promessas de Deus. E todo desânimo, todo cansaço é substituído pelo ânimo, pela força que Deus renova. Isaías 40 fala: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eles são mais fortes do que os jovens. Meu irmão, essa renovação de força acontece na casa de Deus. Quem sente Deus renovar as suas forças aqui na fonte da vida, no culto? Deus vai curando, Deus vai libertando, Deus vai fortalecendo, Deus vem encorajando as nossas vidas. A palavra muda os nossos valores morais, espirituais. A palavra muda a nossa mentalidade de frustrado, fracassado, para uma pessoa corajosa, uma pessoa ousada, uma pessoa que acredita que a bênção de Deus fará a diferença na sua vida. Então hoje eu quero destacar algumas coisas aqui nesse texto, para que nós, eu e você, não sejamos
vencidos pelo cansaço e muito menos pelo desânimo. Amém? Então levanta as mãos comigo. Talvez você está começando o ano com um sentimento de cansaço. Deus vai te fortalecer. Então repita comigo, fala: Senhor Deus, nesta noite eu quero olhar para o Senhor, para o meu Salvador, visualizar as promessas para superar todo o cansaço, para superar todo o sentimento de desânimo que tenta me abater, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, cansaço e desânimo todos temos, momentos difíceis, momentos de muita intensidade, trabalho, e às vezes a resposta, o resultado não vem como esperávamos, mas nós temos aquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Então a primeira coisa que eu queria destacar: olhos fitos em Jesus. Sempre temos motivos na vida para ficar cansado ou até mesmo desanimado, mas depende da maneira que nós encaramos as situações que nós passamos. A tempestade passa e chegará a bonança. Dias de aflição passarão, a turbulência vai passar e haverá dias de bonança. E Deus te guardará nos dias de aflição e turbulência, tristeza, momentos de dor. Também nós temos o conforto e a presença do Espírito e as promessas da palavra para nos fortalecer e nos consolar. Rafael passou, foi em agosto, né, Rafael? Até dezembro, que luta. Ele é um milagre de Deus. Está aqui. E você orou, a família dele orou, a igreja perseverou. Eu lembro quando eu vi os seus pais aqui e nós oramos juntos aqui no altar. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes lutando contra uma enfermidade, muitas vezes passando uma pressão financeira, muitas vezes passando um conflito familiar, pode bater um cansaço, um desânimo, mas o que nos fortalece é olhar para o Senhor. Não tire os olhos do Senhor no meio da tempestade. Não tire os olhos do Senhor no meio da dor, no meio da dificuldade, porque o Senhor sempre terá uma direção, o Senhor sempre terá uma palavra de fortalecimento, de conforto e de encorajamento para você. E o Senhor está na igreja. O Senhor está quando nós congregamos. Ele fala: se 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome. Que semente maligna do diabo. No meio cristão no Brasil está surgindo o grupo dos, como é que chama? Desigrejado. Minha origem era outra fé cristã, que era religioso, mas não congregava. Vocês sabem qual é, não precisa eu falar. Grande parte dos brasileiros veio dessa origem. Mas hoje no meio evangélico muitos estão com esse pensamento. Jesus falou 2 ou mais. O que ele está falando, irmão? Da igreja. Ele não está falando de um grupo em casa. Ele está falando da instituição igreja, que é o corpo de Cristo. E Deus é tão bom e Ele sabe que nós somos tão assim, difíceis. Quem é difícil aqui, levanta a mão. Fala para o seu irmão, se você não descobriu, você vai descobrir. Às vezes nós achamos que todo mundo é difícil. Aí nós convertemos
e com aquela sabedoria e amor que só Jesus sabe fazer, Ele primeiro nos conquista e depois Ele começa a falar: vamos mudar sua maneira de falar, vamos mudar, pensar em você primeiro, pensar um pouquinho no outro. Meu irmão, não tem coisa melhor do que servir. Servir é fonte de cura, é fonte de bênção. Quem entende o que eu estou falando? Quando você está olhando muito para você, ou para a sua dor, ou para a sua dificuldade, não deixe de olhar, não deixe de orar, mas olhe para o Senhor, e o Senhor vai te usar para abençoar outros. Você entende o que eu estou falando? E à medida que você abençoa outros, Deus vai curando a sua dor, Deus vai solucionando os seus problemas, Deus vai abrindo portas para você que você nunca imaginou. Mas isso só é possível com os olhos em Jesus. Então Deus é tão bom que Ele permitiu que tem várias denominações, mas o seu lugar aqui é na fonte. A sua família é a fonte. Quem ama a fonte da vida? Que coisa maravilhosa a obra que Deus faz em nossas famílias, na igreja Fonte da Vida. Meu irmão, minha irmã, então não tire os olhos de Jesus. Veja comigo Mateus 14, a partir do verso 27. Como é importante olhar para o Senhor. Mateus capítulo 14, a partir do verso 27. Mas a palavra diz aqui, Mateus 14, 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Quando veio uma tempestade, os discípulos estavam no meio do mar, e diz que se levantou uma grande tempestade, e Jesus tinha ficado em terra, porque ele se prolongou em oração, mas depois no meio da tempestade ele vem andando sobre as águas. A pessoa, o teu Deus, Ele tem o comando de todas as coisas. Quem crê que Deus tem o comando de todas as coisas? A palavra diz que o coração do homem, ele faz planos, mas os desígnios vêm do Senhor. Às vezes os nossos planos não acontecem, porque os caminhos de Deus são mais altos que o nosso, e os desígnios de Deus são melhores do que o nosso. Ainda que esteja ali no meio da tempestade, o coração, as emoções, as pressões, o Senhor tem o comando de todas as coisas. E no meio daquela tempestade, ele veio andando sobre as águas e falou: coragem, não tenha medo, eu estou aqui. Levanta as mãos. Talvez tem situações na sua vida que estão inquietando o seu coração, que estão inquietando a sua vida, e o Senhor está falando: não tenha medo. Então repete comigo, fala: o meu Deus, o meu Senhor está falando esta noite: não tenha medo, coragem, eu tenho o governo no meio da tempestade, eu estarei com você. Lança fora todo desânimo em meu nome. Quem pode aplaudir o Senhor? Deus, Ele é maravilhoso, irmão. Jesus falou: olha, não temam, sou eu estou aqui. E a palavra diz: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Pedro falou: mas é o Senhor? Porque no meio da tempestade é difícil reconhecer.
turbulência emocional, pressões de todo lado. É verdade ou não é? A visibilidade, ela é às vezes difícil. E no início eles não reconheceram Jesus, mas eles olharam para o Senhor, eles reconheceram a voz dele. E Pedro falou: seu Senhor, me convida para andar contigo sobre as águas. E Jesus imediatamente falou: venha, respondeu o Senhor. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Às vezes nós sentimos segurança no barco, mas às vezes o nosso barco que traz segurança, ou emocional, ou na saúde, ou financeira, o nosso barco é açoitado pelas ondas, pela ventania, pela tempestade. Mas o Senhor está próximo, o Senhor está andando sobre as águas, e o Senhor está falando: olha, não temas. Se você perdeu esta segurança do seu barco, eu estou aqui, e eu estou mostrando que o meu poder está acima de toda a segurança que te sustentou até hoje. Então ele falou: vem, Pedro. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. Por que que o medo entrou? Porque ele tirou os olhos do Senhor. Ele deixou de visualizar o Senhor. Ele deixou de olhar as promessas. Ele deixou de exercer fé e ele deixou o vento contrário abater a sua vida. Meu irmão, mesmo cansado, continue olhando para o Senhor. Mesmo abatido, renove as suas forças no Senhor Deus. E a palavra diz: começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E o Senhor disse: ele tem autoridade para falar: homem de pequena fé, por que você duvidou? Meu irmão Pedro, ele experimentou um momento, o sobrenatural na vida dele. E o nosso Deus, ele sempre tem o poder acima de toda tempestade. O nosso barco está seguro quando nós estamos olhando para o Senhor. Mesmo se atravessar uma tempestade, nós chegaremos ao porto desejado. Haverá bonança e haverá segurança em nome do Senhor. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Então, meu irmão, para que nós possamos vencer o cansaço, o desânimo, vencer as situações difíceis, olhar firmemente para o Senhor. Outra questão que fala lá em Hebreus, capítulo 12, verso 2 em diante, você pode abrir comigo. Ele falou: tendo os olhos fitos, firmes em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Meu irmão, autor e consumador. E lá em Filipenses, eu não vou abrir, eu vou apenas citar Filipenses 1, verso 6. A palavra diz que aquele que começou a boa obra em nós é poderoso para completá-la até o dia do Senhor. Meu irmão, Deus começou a boa obra. Você entregou a sua vida a Ele. Você entregou os teus sonhos a Ele. Você consagrou o seu coração para obedecê-lo,
para ouvir a palavra, para submeter a palavra, então ele vai terminar a boa obra. Ele só não termina se você não deixar. Mas nada no céu, na terra ou debaixo da terra é mais poderoso do que o Senhor Deus. Olhe para o Senhor e declare: a hora que vier uma situação difícil, a hora que vier uma mentira de Satanás falando: cadê o seu Deus? Você vai falar: aquele que começou a boa obra, ele é poderoso e ele vai completar. Ele começou a boa obra na sua vida emocional, ele começou a boa obra na sua vida familiar, ele começou a boa obra na sua saúde espiritual, ele começou a boa obra na sua vida financeira, e ele é poderoso e ele vai completar. Ele vai completar. Às vezes chega momentos na vida que você pensa: é agora, mas o Senhor, você olhando para Ele, sua força será renovada, ouvindo a palavra dEle aqui na fonte da vida, durante o louvor, durante pregações, durante testemunhos, na vigília de oração, na torre de oração, quinta-feira, no culto quarta às 7 da noite, amanhã segunda, quinta que vem o pastor Wagner vai estar novamente aqui continuando com a equipe da libertação. E esta boa obra de Deus não para. Você estando na igreja, você estando diante de Deus, Deus estará trabalhando na sua vida, na sua casa, e os demônios e a opressão e toda a ação do inimigo vai sair do seu caminho, em nome de Jesus. Aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E finalmente, ainda voltando em Hebreus, ele fala: olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. A cruz foi muito difícil para o Senhor. 3 vezes no Getsemane, ele orou: se possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a sua vontade e não a minha. E a palavra diz: pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Meu irmão, a alegria da recompensa será maior do que o sacrifício. A alegria da obediência será maior do que o sacrifício. Suportou a oposição dos pecadores contra si mesmo. Oh, que eu e você possamos ter no nosso coração essa visão, que a alegria do Senhor. Abre comigo Filipenses capítulo 2. Queria convidar a equipe aqui, vamos ficar em pé, terminar em pé ali em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Capítulo 2, a partir do verso 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Oh, meu irmão, quem quer ser semelhante ao Senhor? E a palavra diz que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo que se devia apegar, mas esvaziou a si mesmo e se tornou servo, tornou-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. A palavra diz que ele suportou toda aquela situação
que ele passou, porque ele tinha a visão da recompensa. Se Deus exige de nós tomar a sua cruz, negar a si mesmo, é porque a recompensa será maior do que a perda. Quem já descobriu isso? A recompensa é maior do que a perda. E aí a palavra diz que depois de tudo isso, por isso Deus, o Senhor, o exaltou à mais alta posição. Ninguém na face da terra, contemporâneo de Jesus, e nem no presente, nem no porvir, terá mais alta posição, adoradores, do que o Senhor Jesus. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? Ninguém. Perguntaram a um cantor muito famoso, ano passado, o apóstolo postou. Quem já ouviu falar daquele Bono, né? Bono Vox, né? Homem muito famoso no mundo inteiro. E perguntaram, mas você crê em Jesus? Ele falou, eu creio. Mas você tem certeza que a fé cristã é a verdade? Ele falou, olha, só Deus poderia manter durante todos esses séculos uma igreja tão fervorosa de homens e mulheres adoradores de Jesus. Só Deus, irmão, é só Deus. Tudo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Gerações passaram, impérios passaram, situações passaram, mas o Senhor está aí, você está aqui, eu estou aqui, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor. Alguns na face da terra hoje, no Oriente em especial, têm sido perseguidos por ser cristão, mas não abandonaram a sua fé. Sabe por quê? Se fosse do homem, não teria isso. É Deus, Ele está vivo, Ele está aqui, a presença dEle, a presença do Espírito está aqui. Quando cultuamos Ele domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, onde estiver 2 ou mais, eu estarei entre vós. É o nosso Deus que nós amamos e servimos, Ele está aqui. Então a palavra diz que Ele suportou a cruz, e Ele falou, eu edificarei a minha igreja. Aí esta geração está vivendo um motivo, tentando destruir o cristianismo, irmão. Você pode rir, porque já está perdido. Quem se levanta contra Deus não prevalecerá. Deus te guardará, guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Deus guardará a tua descendência, teus filhos verão e servirão ao Senhor. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus é tão poderoso que você vê um governo tão poderoso como a China, economicamente, tentando impedir as pessoas de ler a Bíblia. O que tem de tão poderoso na Bíblia? Você já pensou nisso, irmão? O que tem de tão poderoso no cristianismo? Sabe por quê? Porque Cristo está vivo, e aonde tem um coração para receber, para buscar a Deus, Ele vai se manifestar. Para que em nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Fala para o seu irmão, depois da cruz virá a recompensa.
depois da renúncia, virá a recompensa. Se alegre na recompensa e não retroceda. Quem não vai retroceder em nome? Nos céus, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, quando nós olhamos para Cristo, colocamos a nossa mente em Cristo, entendemos quem é Cristo, fala para o seu irmão, lança fora todo cansaço e todo desânimo. Olhe para Jesus, ande sobre as águas e tenha certeza que a alegria que virá será maior do que o sacrifício e as dores que você está passando.